vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. Jonas fica lá no Antigo Testamento, depois dos Salmos, depois dos profetas maiores. Jonas, capítulo de número 4, né? Hoje nós, continuando aí os temas que a gente propôs a cada mês, né? Cada terça-feira a gente trabalha um tema diferente, e hoje é a última quarta-feira, terça-feira, né? Porque lá em Castelânia é quarta-feira. Mas hoje é a última terça-feira do mês, a gente trabalha esperança e gratidão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é? Celebrando ao Senhor, se alegrando no Senhor com gratidão no nosso coração, na nossa vida, né? Jonas, capítulo de número 4. Antes da gente começar a ler o texto, queria que você refletisse sobre algumas coisas, né? Como que a gente enxerga a nossa vida? Como que a gente vê a nossa vida hoje? Como está a nossa vida hoje? Como que nós enfrentamos algumas situações difíceis, algumas adversidades da nossa vida? O pastor Guto estava aqui nos ajudando a celebrar, adorar o Senhor. Ele falou: a terra está em crise, mas nos céus não há crise. Mas quando essas crises chegam na nossa porta, na nossa casa, na nossa família, como que nós lidamos com elas, né? Com as crises? Que óculos que a gente tem colocado, né? Que óculos que a gente coloca para poder enxergar a vida? Será que a gente coloca um óculos nublado? Será que a gente coloca um óculos escuro? Será que a gente coloca um óculos que a gente consegue ver as coisas bem, que a gente consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando? Será que a gente tem uma atitude positiva diante da vida, diante das dificuldades? Ou a gente tem uma atitude mais pessimista, mais depressiva, mais fechada? Vamos ler então Jonas, capítulo de número 4. Amém? Todos acharam? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Queria também que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo de número 100, que a gente vai fazer menção do Salmo de número 100.
É um salmo curto, mas muito interessante. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Muito bem, acredito que uma grande parte dos irmãos e das irmãs aqui conhecem a história de Jonas, né? Jonas aqui no capítulo 4, meu Deus do céu, ele está muito chateado, está muito irado, né? Jonas, profeta de Deus, Deus o chama para que ele pudesse sair lá da cidadezinha onde ele estava e se dirigisse até a cidade de Nínive. Era uma cidade de pessoas estrangeiras, né, e com uma fama muito ruim, né? De lá se ouviam notícias muito desagradáveis, que aqueles habitantes eram muito maldosos, cometiam muitas atrocidades, e os profetas que anteriormente tinham ido lá para pregar, para falar alguma coisa, tinham sido assassinados e mortos, né? E quando Jonas recebe do Senhor a incumbência de ir até lá, ele tem medo, né? Ele tem medo, ele não quer, ele corre, ele foge, né? E aí ele vai para o porto, pega o navio para uma outra cidade, ele vai para Tarsis, e no meio do caminho uma tempestade muito grande vem sobre o navio, sobre o mar. Jonas é lançado ao mar, permanece 3 dias no ventre do peixe. Ali ele clama a Deus, ali ele pede pela misericórdia de Deus. Deus o vomita a terra, e aí Deus chama ele de novo. Dispõe-te, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra. Percorra a cidade e diga para os moradores de Nínive que em 40 dias a cidade toda será destruída. Então vai o profeta Jonas, caminho de 3 dias, percorre a cidade inteira, prega para aquela cidade que eles seriam destruídos, que Deus iria fazer cair fogo do céu, alguma coisa semelhante, todos seriam consumidos. E aí o Espírito de Deus gera algo tremendo dentro daquela cidade, porque o rei, movido por esta palavra, né, ele rasga suas vestes, ele se arrepende diante de Deus, ele convida todos os habitantes de Nínive para também se humilharem diante do Senhor, para chorarem diante do Senhor, para se arrependerem diante do Senhor, né? Naqueles dias até mesmo os animais jejuaram, ele convida todos para jejuar, para buscar o Senhor. E ali naquela cidade há um grande quebrantamento, há grande arrependimento, coisas tremendas acontecem. Eu costumo dizer que a cidade de Nínive viveu um grande avivamento, né? É um dos avivamentos que estão descritos no Antigo Testamento. Lá está Nínive vivendo isso. E então vão se passando os 40 dias e não acontece nada. A cidade não é destruída, não é? Deus, conforme o próprio profeta falou, Deus rico em misericórdia, Deus rico em graça, Deus rico em benignidade, né? Vendo como os moradores daquela cidade se arrependeram, como eles se prostraram diante do Senhor, Deus decide então não destruir aquela cidade. E isso para Jonas é o fim, porque a palavra dele caiu em descrédito. Porque ele falou que a cidade ia ser destruída e agora a cidade não é destruída. Quando Jonas está olhando para a vida, quando Jonas está olhando para tudo aquilo que aconteceu, ele não olha com gratidão, não é? É uma coisa boa ou não é uma coisa boa? Os moradores terem se arrependido, sim ou não? Sim, é uma coisa boa. As pessoas se arrependeram, se quebrantaram diante do Senhor, foi uma bênção, né?
Mas Jonas não está grato. Jonas foi tomado por uma ingratidão, só a misericórdia de Deus. Jonas não está feliz com aquilo que aconteceu. Ele vê toda aquela situação, ele se frustra, ele se decepciona, ele se chateia, né? Está irado, está insatisfeito, decepcionado, começa a reclamar, né? Está olhando a vida, não com gratidão, mas está olhando a vida com uma ingratidão enorme. E aí, irmãos, ele chega a dizer o seguinte: melhor me é morrer do que viver. O Senhor pergunta para ele assim: olha, Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? A maneira como você está se comportando, tem justificativa a sua atitude, tem justificativa a sua maneira de ser, a maneira como você está reagindo. Às vezes, irmãos, a gente também se irrita com tão pouca coisa, não é? Onde a gente tem colocado o nosso foco? Onde Jonas colocou o foco dele? Jonas colocou o foco só na vida dele, ele colocou o foco só no ministério dele, ele colocou o foco só no serviço dele. Ah, Senhor, eu vim aí, eu passei por essa cidade, eu andei durante 3 dias inteiros, eu anunciei que a cidade ia ser destruída, e agora o Senhor poupou a cidade não foi destruída. O que vão falar de mim como profeta? Eu sou um falso profeta, né? Os meus outros colegas de ministério vão rir de mim, vão zombar de mim. Não sei o que Jonas pensava naquela hora, né? Mas ele está extremamente irritado e chateado com aquilo. E aí, irmãos, essa ingratidão no coração de Jonas vai gerar uma insatisfação, né? A ingratidão gera insatisfação, e quando nós estamos insatisfeitos, vai gerar ira, vai gerar revolta, vai gerar rebeldia, vai gerar reclamação. Está com raiva de quê? Pergunta para o seu irmão aí do teu lado. Está com raiva de quê, irmão? Está com raiva de quê? Não é pouco comum. Às vezes vem um casal no carro, né? Vem para a igreja, aí acontece alguma situação, e eles estão chateados, aborrecidos um com o outro, e aí fala que a culpa é dele, e ele fala que a culpa é dela, e aí ele chateado diz: a culpa não é minha, a culpa é da tua mãe. E ela diz: da minha mãe não, a culpa é da tua mãe. E aí começa aquela confusão dentro do carro, e quando para na porta da igreja, que o irmão está chegando também, né? Aí muda, aquele sorriso bonito: oi, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E aí a gente entra para a igreja feliz. A gente está com raiva de quê? Esses dias as pessoas têm ficado com tanta raiva das coisas, né? Tem deixado a ingratidão ocupar o nosso coração, tem deixado algumas coisas contaminar o teu coração. Fala para a pessoa que está aí do teu lado: ó, não deixa nada contaminar o teu coração, não. Fala com ele. Deixa nada contaminar teu coração, não. Algumas coisas vêm, querem contaminar o nosso coração, trazem tristeza, trazem insatisfação, trazem ingratidão para o nosso coração. Né? Não é isso que Deus quer da gente. Né? O Senhor diz assim na sua palavra, né? Alguns textos, né, que Ele diz para nós, assim: tudo que você fizer, seja por ação, seja por palavra, seja tudo feito em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, não é? Lá em 1 Tessalonicenses 5:18, a gente vê: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se já é difícil a gente dar graças, imagina a gente ter que dar graças em tudo, né? Em tudo dai graças. E até mesmo nas nossas adversidades, a gente precisa dar graças ao Senhor. Mas como, pastor, como é que a gente vai fazer isso? Dar graça ao Senhor até no momento da adversidade. Olha, querido, quando você entende os propósitos de Deus para nós, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, até na adversidade você glorifica o Senhor, até na adversidade você exalta o nome do Senhor.
Porque quando a gente está dentro do propósito de Deus, quando a gente está ligado com o Senhor, a gente entende que a nossa vida está sob o controle e a direção de Deus. A gente entende que a nossa vida está de acordo com a vontade do Senhor, e tudo que acontece com a gente, né? Deus tem um propósito, Deus tem uma direção, Deus tem um porquê, não é isso? A gente começa a perceber melhor, compreender melhor o que Paulo estava dizendo, quando ele diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Perdi um emprego, todas as coisas. Perdi um dinheiro, todas as coisas. Fui roubado, todas as coisas. Me atrasei antes fui para o ponto pegar o ônibus, me atrasei. Né? Ou então perdi o voo, pior ainda, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente for olhar um pouquinho para a história de José do Egito, olha a história de José do Egito, né? José foi vendido pelos seus irmãos, José foi traído, José foi humilhado, José passou 10 anos dentro de uma masmorra, dentro de uma cadeia, sem culpa alguma, né? José se tornou um homem duro, eu acredito nisso, que o coração de José foi sendo endurecido ao longo do tempo, porque o faraó não ia colocar uma pessoa abaixo dele que tivesse um coração maleável, flexível, amável, porque senão quando as pessoas começassem a bater na porta pedindo comida, ele ia liberar comida para todo mundo. Então ele era ali, ó, mão de ferro, não é isso? E aí chega uma hora na história de José em que ele revê os seus irmãos que o traíram, seus irmãos que o humilharam, seus irmãos que deram a notícia para o seu pai de que ele estava morto, seus irmãos que fizeram tudo isso. Ele vê os seus irmãos, ele tem vontade ali de agir com justiça própria, ele tem vontade de se vingar, ele cria algumas situações, mas chega uma hora que ele não aguenta mais, ele chora, né? Ele pede perdão, ele recebe perdão, e numa conversa mais à frente com os seus irmãos, depois da morte do seu pai Jacó, ele chega para os seus irmãos e fala assim, ó, Deus mudou a situação, Deus fez com que a maldição se tornasse uma grande bênção. E Deus, quando permitiu que eu viesse aqui para o Egito nessa condição, Deus tinha um propósito para hoje salvar as pessoas, salvar as famílias e até mesmo vocês serem alcançados. José conseguiu ver naquela situação toda, em todos aqueles anos, 20 anos aproximadamente, um propósito de Deus que cooperava para o crescimento daquelas pessoas, para a bênção de Deus na vida daquelas pessoas. Amém, querido? Você crê que Deus pode tornar as piores situações que você vive e enfrenta numa grande bênção da parte do Senhor? Você crê nisso? Querido, quando a nossa vida está diante de Deus, quando Deus tem um propósito, Deus tem um querer, nada acontece por acaso. Glórias ao Senhor. Nenhum pardal cai por terra sem que Deus não saiba, sem que Ele não tenha consentimento. Então glorifique a Deus, dá graças a Deus, exalte o nome do Senhor, né? Consciente de que Deus está presente em todas as situações da nossa vida. Tenha consciência, querido, Deus está presente em todas as situações da sua vida. Então não deixe o teu coração se contaminar com a ingratidão, com a insatisfação, né, com a murmuração, com a reclamação. Não, ponha um óculos diferente, veja de uma maneira diferente. Deus tem um propósito nisso, eu não estou conseguindo entender agora, eu estou sofrendo agora, eu estou chorando agora, mas eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um querer, Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai agir, Deus vai me dar crescimento, aleluia, glória a Deus. E aí o salmista diz, né, celebrai com júbilo ao Senhor, entrai por suas portas com ações de graças, entrai pelas portas da casa do Senhor com ações de graças. Deus nos convida a agradecer a Ele por todas as coisas. Quando a gente lê, irmãos, Jonas aqui, na situação que ele está vivendo, a gente não vê Jonas tendo esperança nenhuma. Jonas, por 2 vezes ou 3 vezes, ele falou, prefiro morrer do que viver. É preciso olhar a vida com esperança, a gente tem que ter esperança.
Preciso colocar o óculos da esperança, né? Ver esperançoso e não sem esperança. Jonas não tem esperança nenhuma aqui. Ele está dizendo assim, ó, eu quero morrer, eu vou morrer, eu não vou aguentar essa situação, né? A falta de esperança gera morte, realmente, gera morte. Quando a gente olha para Jó, não para Jonas, mas para Jó, a gente vê Jó vivendo toda aquela situação de enfermidade, né? Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a vida. E Jó, por muitas vezes, ele fala assim, ó, já não há mais esperança para mim. Já não tenho mais esperança. Jó, várias vezes, a gente vê vários versículos em que Jó anuncia, olha, eu não tenho mais esperança. Jó 13, versículo 15, eu vou morrer, né? E eu vou morrer agarrado com a esperança que não vai ter outra forma, essa situação não vai mudar, né? Mas Jó, ele tem uma esperança. Ele não tem esperança de que a vida dele seria restaurada, mas ele tem esperança de que ele ressuscitaria. É uma das primeiras vezes que a gente vê no Antigo Testamento esse conceito de ressurreição. Jó declara assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Então ele não tinha esperança de que Deus iria curar, de que Deus iria restaurar todas as coisas, mas ele tem a esperança de que um dia ele estaria diante da face de Deus. Isso ele tem esperança, né? Paulo vai dizer para a gente que se a gente tem esperança apenas nas coisas dessa vida, né? A nossa vida é vã. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi vã. Quando a gente fala de esperança, que a gente precisa ter um coração esperançoso diante das mais diversas situações, né, que Jonas não teve, eu me lembro de Abraão. Porque vocês vejam só, Jonas não tinha esperança de nada, nem queria continuar vivendo, ele queria morrer, e nem tinha nenhum sentido de ressurreição, né? Quando a gente olha para Jó não tem esperança de que as coisas iam mudar para ele, mas ele crê que um dia ele estaria diante da face de Deus. Abraão, que é o pai da fé, e quando a gente fala de esperança, a gente fala de confiança, a gente fala de fé, né, de uma fé ativa, a gente fala de crer num milagre de Deus, não é isso? Abraão, irmãos, tinha 100 anos de idade e a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido na vida dele. Abraão, a Bíblia nos fala que ele creu contra a esperança. Quando o texto lá de Romanos capítulo 4, parece, né, fala que Abraão creu contra a esperança, que ele não via nenhum sinal de que Deus conseguiria cumprir a promessa. Ele olhava para o seu próprio corpo, já amortecido pelos anos, não via nenhuma condição. Ele olhava para Sara, não via nenhuma condição. Ele olhava ao seu redor, não via nenhuma condição. Ele creu contra a esperança. Ele foi além. Deus está chamando a gente para ir além. Amém, amados? Você olha ao seu redor, você não vê nada favorável. Continua crendo. Fala para o seu irmão aí do teu lado. Continua crendo. Você olha, querido, ao seu redor, não vê nenhuma condição favorável. Você não vê nenhum sinal. Ninguém te diz absolutamente nada, né? Aquilo em quem você tinha colocado a esperança falha, não acontece. Você não está vivendo nada diferente. Abraão estava exatamente assim. Ele creu contra a esperança e Deus foi lá e agiu em seu favor e mudou a sorte dele. Querido, basta uma palavra do Senhor e a sua vida muda. Amém? Você crê nisso? Basta uma palavra do Senhor e a sua vida muda, as situações mudam, Deus muda o quadro, Deus vira a mesa, Deus faz tudo acontecer, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele pode. O que eu preciso é continuar crendo, eu preciso ter uma fé ativa, eu não posso pensar como Jonas pensou. Bota um óculos de esperança aí, bota um óculos diferente, não é? Bota um óculos diferente, não da incredulidade, não da desesperança, mas coloca um óculos diferente. Eu vou ver o milagre do Senhor na minha vida. Eu vou ver o agir do Senhor na minha vida. Então, se eu ajo com gratidão, eu estou liberando a bênção de Deus para a minha vida, né? Se eu ajo com esperança, né? Deus está movendo os céus em meu favor, não é isso? A gente precisa ter um óculos diferente. Jesus, você conseguiria andar do lado de Jonas nesse momento aqui? Pensa um pouquinho, você conseguiria ficar do lado de Jonas?
nessa hora. Jonas, completamente instável, né? Numa hora ele se alegra porque ele conseguiu uma sombra ali na cabeça dele, mas depois ele está mal-humorado, ele está chateado. Né? Quando o vermezinho vai lá e come aquela folha grande que estava fazendo sombra sobre a cabeça dele, de novo ele está desconfortável, de novo irritado, de novo reclamão. Meu Deus do céu. Você conhece alguém reclamão assim? Olha só para frente, não olha para o lado não, que senão vai denunciar o teu irmão, né? Mas tem gente, querido, meu Deus do céu, reclama de tudo, lamenta de tudo, meu Senhor, mal-humorado, já acorda mal-humorado. As mulheres, a gente tem uma exceção aí, por causa da TPM, né? Mas também mal-humorada o mês inteiro, não dá mesmo. Muda isso, fala para o seu irmão aí do teu lado, muda isso, querido. Muda esse jeito, né? Muda essa maneira. Deus tem alegria para nós. Amém, queridos? Deus tem um tempo de alegria para a nossa vida, né? Para Jonas, tolerância zero. Tem alguns adolescentes que é assim, né? Eu tenho um lá em casa, tolerância zero. Né? Qualquer coisa que fala, não é isso, está errado. Eles corrigem a gente o tempo todo, não é? Irritados o tempo todo, se você incomoda, se você chama para almoçar, reclama, se você não chama para almoçar, reclama, não é verdade? Se você chama para sair, reclama, se você não chama para sair, diz que se sentiu abandonado, largado, ninguém me ama, ninguém me quer, não é? Se você acorda cedo, está cedo demais, não precisava acordar essa hora, se você acorda um pouquinho mais tarde, meu Deus, perdeu a hora, vou chegar atrasado na escola, no trabalho, Jesus! Nada funciona, nada está bom. Então, Jonas é esse cara aqui. Olha como é que ele está. Ele não consegue celebrar a vida, ele não consegue se alegrar nas bênçãos do Senhor, ele não consegue viver aquele tempo, ele não consegue ter alegria, ele não consegue sorrir, gente. Quanto tempo tem que você não sorrir? Você não morre de rir? A gente precisa disso, né? A gente precisa de um tempo de morrer de rir. A gente lá em casa está sentindo falta do nosso filho maior, o Lucas. O Lucas tem 21 anos, mas ele é um sanguíneo. O Lucas ri de tudo. Lucas ri de tudo. Lucas extremamente crítico ao governo do PT, da Dilma, e ele fica postando coisas no Facebook o tempo todo. Ele é fã do Bolsonaro. Não sei onde que ele viu isso, não sei como é que foi esse negócio. Se apegou ao Bolsonaro. Tudo para ele é Bolsonaro, e tem algumas coisas que faz ele morrer de rir. E a gente está sentindo falta do Lucas dentro de casa, que a gente está percebendo que o sorriso foi embora. A gente está pedindo o Lucas para ele voltar. Né? Mas sorria, irmão, em nome de Jesus. Sorria mesmo na adversidade, sorria mesmo na tua luta, sorria mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como você espera, não é? A gente se aborrece por tão pouco. A gente se irrita por tão pouco, né? Você acordou de manhã cedo, né? Foi lá para o seu banheiro, e quando você chega lá, você lava o seu rosto, você quer enxugar o seu rosto, mas a toalha de rosto não está lá, e você fica irritado. Aí você vai pegar a pasta de dente alguém passou lá antes, deixou destampada, né? E aí você não gosta disso também. É verdade? Aí você vai, se arruma, fica ali procurando aquela blusa bonita que você queria usar, né? Naquele seu dia de trabalho que você achava que seria importante, você procura, não acha. Aí você pergunta para a esposa, ou para o marido, ou para a mãe, né? Cadê aquela minha blusa, assim? Ah, está para lavar, não lavou ainda não. Aí você pega uma outra blusa que você não ficou legal, você fica insatisfeito. Aí você vai para a mesa do café, chega lá, o café não está tão quente assim, porque você demorou demais para chegar na mesa também, não é? E na hora que você está ali tomando o seu café, seu filho pequenininho passa, esbarra em você, o café derrama na sua blusa, pronto. Aí, meu irmão, aí já era. Aí vai levantar da mesa, vai virar tudo, não aguento mais. E se aborrece, grita com a esposa, pisa no rabo do cachorro, o cachorro sai correndo, latindo, aquele desespero dentro de casa. O filho já está encostado lá no canto da parede, assim, não me bate não, pai, não me bate não. Não é?
O pai pega a mala dele correndo, entra dentro do carro, coitado dos funcionários que vão trabalhar do lado desse cara hoje. Só a misericórdia de Deus. Poderia ser diferente. Ele chegava de manhã, entrou no banheiro, não viu a toalha de rosto lá, ia lá no guarda-roupa, pegasse a toalha de rosto. Não é isso? A pasta de dente estava destampada, ele acabou de escovar os dentes, tampa. Não é isso? Sai de lá tranquilo, não tem essa blusa, mas tem outra. Olha quantas blusas tem, pega uma outra, pô. Tem que ser só aquela. Colocasse a blusa, olhasse lá no espelho, ficava bem, feliz, ia tomar o café dele, derramou café na roupa, não precisava gritar tanto, fazer aquele escândalo todo, porque depois você mesmo para e pensa assim, meu Deus, não precisava ter feito tudo isso, eu não precisava gerar esse estresse todo, não precisava gerar esse tumulto todo. Nós podemos, irmãos, agir de uma maneira diferente diante das situações. Muda, em nome de Jesus. Muda, querido, que você vai carregando um nível de estresse, vai trazendo um fardo para dentro de você, né? Vai contaminando o seu coração, você não consegue mais ir, você não consegue mais desfrutar do tempo que Deus te dá, da vida que Deus te dá, você não consegue celebrar, você não consegue ser feliz, meu irmão. E aí aquele negócio vai chegando no final do dia, aí a gente volta para o casal entrando na igreja, né? Irritados dentro do carro, um com o outro lá, se engalfinhando, falando que é a mãe, que é a sogra, que é o sogro, que é o filho, mas quando entra aqui a gente dá aquele sorriso que não é verdadeiro, que não é real, trazendo um fardo enorme sobre si. A gente pode fazer diferente, amém, irmãos? A gente pode voltar a sorrir, a gente pode voltar a agradecer a Deus, a gente pode voltar a ter esperança, a ter alegria e não agir como Jonas. O salmista diz assim, ó, Deus é a minha grande alegria. Glória a Deus, amém? Deus é a minha grande alegria. Você não precisa de eventos externos para ser feliz. Você não precisa, querido, de ficar vendo um programa humorístico para sorrir. Você não precisa ficar se submetendo a umas piadinhas sem graça, uns programas ridículos, para você ser feliz, para você se alegrar. Você pode se alegrar no Senhor. Jesus falou que a alegria nele e em nós seria uma alegria plena, completa. A nossa satisfação, meu irmão, minha irmã, não vem de coisas externas, não. Vem do agir do Espírito Santo de Deus em nós. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Ela vem do alto, ela vem para o nosso coração, ela nos alegra, ela nos move, ela nos faz ser diferente, ter uma atitude diferente diante da vida. Eu gosto muito de Isaías 61, né? Isaías 61 diz que o Senhor tira as nossas vestes de luto e traz vestes de louvor para a gente. Isaías 61 diz que Deus é aquele que tira cinza sobre a nossa cabeça e derrama óleo de alegria em vez de cinza, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Glória a Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, como está teu coração, mas eu sei que Deus vai te dar um coração diferente hoje. Sei que Deus vai gerar em você um sentimento diferente, um óculos diferente, uma visão diferente em relação à vida e às dificuldades. Você tenha chegado aqui conturbado, né? Conturbado. Mas Deus está pedindo para a gente servir a Ele com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero continuar ministrando, né? São 9 horas. Quero continuar ministrando sobre a tua vida, mas eu quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho, né? Feche os seus olhos um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Então você veja só, a gente tem falado aqui sobre Jonas, esse profeta que através da vida dele, Deus gerou um avivamento, Deus gerou uma transformação tremenda naquela cidade de Nínive. 120 mil pessoas foram poupadas pelo Senhor, além dos seus animais. Meu irmão, minha irmã, você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é uma bênção diante do Senhor. E você talvez não consiga perceber isso, mas Deus tem usado você para fazer a diferença. Deus tem usado você e quer usar você para gerar mudança, para gerar transformação. Você não pode permitir, meu irmão, minha irmã, que as adversidades, você não pode permitir que os momentos difíceis, e nem mesmo, querido, nem mesmo o diabo, não permita que as adversidades, e nem mesmo o diabo, semeiem no teu coração ingratidão. Não permitas, querido, que o diabo ou as adversidades venham roubar de você a esperança,
Não permita, querido, que o ladrão da alegria venha e roube a sua alegria. Não permita isso. Tem pessoas que não conseguem mais sorrir. Tem pessoas que estão estressadas consigo mesmo, cansadas consigo mesmo. E aí, queridos, às vezes na rua nós tratamos o outro tão bem. Às vezes na rua nós tratamos o irmão tão bem. Mas aqueles que estão lá na nossa casa, são os que mais sofrem. Os nossos filhos, às vezes, são os que mais sofrem com a nossa irritação, com a nossa falta de gratidão, com o nosso foco na crítica, com o nosso foco naquilo que é errado. E a gente não consegue perceber tudo aquilo de bom que Deus tem feito, que Deus tem realizado. Então não permita, querido, que o ladrão da alegria venha e roube a sua alegria. Desestressa, em nome de Jesus, desestressa. Deus trouxe você aqui hoje para aliviar o teu coração, desestressa. Para um pouquinho, está tão agitado, tão agitado, tão agitado. Parece a Marta lá dos tempos de Jesus, agitada, andando de um lado para o outro. A gente se irrita com a falta de tempo, a gente se irrita com o trânsito, a gente se irrita, né, com o nível de trabalho, com a sobrecarga de trabalho, e a gente se estressa por isso. Mas tira esse peso em nome de Jesus, tira esse fardo de sobre você em nome de Jesus. Jesus falou que o fardo dele era leve e suave. O meu fardo é leve e suave. Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor, nosso coração pesado, nossa vida cansada, coração cheio de amargura. Reconcilia-te em nome de Jesus, reconcilia-te. Reconcilia-te com a tua esposa, reconcilia-te com o teu marido, com os seus pais, com os seus filhos. Haja reconciliação, reconciliação entre os irmãos. Não vale a pena manter o coração contaminado. Receba perdão, peça perdão, se humilhe, se aproxime. Volte a viver. Tem gente que atravessa para o outro lado da rua para não falar. Tem gente que não fala com o outro dentro do banheiro da igreja. Tem gente que não consegue cumprimentar o outro no corredor. Não, é para a gente se alegrar com o outro, é para a gente poder abraçar o outro, é para a gente ser canal de bênção na vida do outro, e ele ser canal de bênção na nossa vida também. Reconcilia-te. Às vezes está tão estressado, está tão cego pelas dificuldades, que não consegue enxergar o teu irmão, a tua irmã. Mas alivia o teu coração hoje, em nome de Jesus. Abrace melhor, cumprimente melhor, fale melhor, dê mais atenção. Viva, querido, e viva apaixonadamente no Senhor, aleluia. Viva apaixonadamente, viva com paz, viva em paz. Jesus é a nossa paz. Jonas não conseguia ter paz, ele não conseguia ver diferente, mas tenha paz, em nome de Jesus. Tenha essa paz e ministre essa paz sobre o outro. Quando você chegar em casa hoje, seja diferente na sua atitude. Quando você sair amanhã de manhã, seja diferente. Quando você chegar na igreja, seja diferente. Paz. Jesus é o príncipe da paz. E aquele que não tem paz, não está vivendo paz, pode receber dessa paz hoje. Porque é a paz no teu íntimo, no teu interior, o shalom de Deus, que vai gerar gratidão no teu coração, na sua vida, que vai gerar esperança, que vai trazer um sorriso para os teus lábios, que vai trazer um novo cântico à tua alma, que vai alegrar a tua alma, que vai tirar esse peso, esse fardo de sobre você, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão tão caídas, tão prostradas, não estão conseguindo se relacionar mais, não estão conseguindo viver mais. Mas Deus quer curar. Hoje é uma noite de cura, de restauração do nosso coração, da nossa vida. Eu quero desafiar você a ter atitudes diferentes a partir de hoje. Quero desafiar você a ter uma maneira diferente de enfrentar a vida, enfrentar os problemas, as dificuldades, as lutas que surgem, entendendo que Deus tem um propósito, entendendo que Deus tem um querer, Deus vai agir, Deus vai manifestar um milagre. Glória a Deus. Nós queremos orar, nós vamos orar agora para a gente orar por você, orar pela sua vida, ministrar um cântico, né? Eu queria que você viesse ao altar com a sua família. Se a sua família está aqui, vem com a sua família, vem com os seus filhos, vem com o seu marido, vem com a sua esposa, vem para o altar como família.
E pedir ao Senhor, Senhor, muda o nosso coração, muda o nosso jeito de enfrentar a vida, enfrentar as coisas, né? Traga os seus filhos e vem. Pastor, mas eu estou sozinho aqui, eu não estou acompanhado da minha família, nem de ninguém. Mas se você olhar do seu lado, você vai ver o teu irmão, tua irmã, que também da mesma forma, né? Está sozinho aqui hoje. Mas dá a mão para ele, vem para o altar juntos, nós somos a família de Deus, nós somos a família da fé, e nós vamos pedir ao Senhor que coloque novamente um sorriso nos nossos lábios, que traga de novo esperança, gratidão para o nosso coração, menos murmuração, menos crítica, menos luta, mais graça, mais alegria, mais paz, mais de Deus sobre nós.